E assim, eu posso falar por uma experiência que eu tive. Eu entendo um pouco, por conhecer um pouco da história do Mick e dos vários amigos que mencionavam como ele era e tudo, de ter passado anos. Inclusive, eu conheço pessoas que transcrevem as músicas dele, tipo, escreve melhor esse livro, vai lá e escreve para ele, tem uma proximidade maior. Você imagina o cara que escreveu tantos livros sobre expansão, sobre vocabulário, todas essas coisas, qual que é a necessidade maior dele? É de tocar livremente todas essas coisas, de se conectar com uma coisa que ele ainda não encontrou. Tipo, eu não sei o que que vai. Poucos músicos eu sei que tocou com ele, como o próprio Wolfgang, como o Tim Miller também teve uma participação, porque eles se entendiam nesse aspecto. Tipo aqui, cara, eu não quero ter que pensar. Cara, eu não quero ter que seguir uma determinada coisa. Só toca. E vai ter situações que, assim, cara, quantas vezes no meu trio lá, inclusive um beijo pro Joseph e o Ramon, que eu amo vocês são incríveis. No trio, às vezes a gente chega assim, o que a gente vai tocar? Aí, cara, me vem um sentimento assim, só, de puxar alguma coisa nova. E eu só toco. E os caras vêm assim, parece que a gente já conhecia a música juntos. E isso é uma coisa tão agradável que parece que muda a atmosfera, muda o ambiente e a gente se. E aí fica os três abobaiados, assim, ó, rindo um pra cara do outro, assim, caramba, que coisa incrível. É isso que as pessoas querem. E cada vez que isso for cortado, essa situação, o que vai acontecer? É como se fosse um machucado. Sim. Eu já senti esse machucado ao ponto de, no meio de um show muito bom, um repertório bom, músicos bons, cachê legal. Eu, no meio do primeiro set, deu vontade de soltar a guitarra e ir para casa. E isso foi a situação que me fez buscar, por exemplo, me conhecer cada vez mais. Eu falei isso, eu identifiquei e eu não posso deixar. E o que foi que aconteceu para você ficar daquele jeito? Então, exatamente tá poldando a minha criatividade. Eu estava tocando ali como se fosse. Eu tenho que executar o que está escrito, tenho que tocar tudo amarradinho aqui, a harmonia. Não estava me ouvindo, estava tocando com fone. Todas as situações foram assim, para marcar aquele dia, para falar. Isso faz mal para você. Então, assim, eu estava com fone de ouvido, eu estava com pouco espaço. Eu tinha que pegar a guitarra, trocar pelo violão, deixar encostado no amplificador. E naquela situação, aquilo me desconcentrava e quando eu voltava, aquela página parece que não fazia sentido. Tipo, a partitura, eu falei. Aí eu lembro que fiz uma pergunta: já é essa música que começa com solo? Eu tava tão desconectado que o cara falou, só balançou a cabeça assim, e não era. E aquele momento, quando entrou a música errada e que eu entrei fazendo um solo que não era e que eu vi a reação principalmente do cantor, que era um cantor estrangeiro, o que, que aconteceu? É como se eu tivesse sentido uma porrada. Assim. Dali em diante não aconteceu mais nada, assim, eu não consegui me conectar. E aí virou uma tortura. Então, assim, entender que você, em alguns lugares, ele vai te beneficiar a trazer uma evolução, a se conectar cada vez mais com o que você ama. Qualquer coisa que te deixe em dúvida, que te coloque uma interrogação, analise direito se você não está no lugar errado. Fala mais dessa experiência aí, cara, que eu acho que vai ser interessante pra galera entender também. Você pode falar um pouco mais assim, você entrou numa música errada, como que você lidou com isso? O que que você É, fez? Qual foi a saída? Você tinha, era uma gig que você foi estar tocando pela primeira vez? Ou era? era uma gig que tinha feito ensaio, já tinha sido tudo preparado. Mesmo antes de tudo acontecer, eu pensei em falar o não. Eu senti que, tipo, o seu acha que não é o que. Eu adoro a música, eu adoro o repertório, mas eu acho que não é o que eu queria fazer. Eu senti isso antecipadamente. Só que eu não dei o não. E você sentiu isso por quê, assim? Por causa do tipo de engessamento do trabalho. Exatamente. Todas as coisas que eu me colocar como responsabilidade para tocar e nada meu. Como Isaac, eu não ia, por exemplo, tocar de forma
conectada. Ali poderia estar qualquer um. É Ali só poderia fazer tocar o que está qualquer um. escrito ali. Exato, exatamente. Poderia ser qualquer um. Como acontece, por exemplo, você vai gravar um disco, o disco é do estilo tal. Só que você vai tocar o que o pianista executou, criou, escreveu um solo de guitarra. Aí ele fez lá, escreveu isso, você vai executar isso. Aí eu prefiro que ele chame uma pessoa para executar aquilo. Porque eu com a música, eu preciso me conectar com isso, antes de tudo. Se tem escrito, eu tenho que quase que entrar naquela sensação da música e acompanhar do meu jeito. Se todas as coisas estão escritas e amarradas, isso vai me tirando cada vez mais Sim. da sensação de interação com música. Eu falo isso, tem gente que vai se adaptar e vai fazer isso tranquilamente, falar assim, nossa, que perfeito isso. Tocar de fone de ouvido com a partitura na frente tudo amarradinho, não tenho preocupação. Só que eu, a cada ano que ia passando, eu ia me conectando mais com a música espontânea. Eu quero colocar para fora a minha Mas criatividade. aí, como que você foi, então, você lidou como com esse problema ali que teve ali? Você entrou na música errado, porque, né, o cara falou que sim, mas não era. Você conseguiu... O que que você fez ali na Porque situação assim, o prática? nível de que eu fiquei desconectado foi tão grande que eu fiquei cego. Só que aí veio na sequência o desespero. Eu estou numa situação que eu não consigo controlar e eu tenho que voltar para cá. Eu lembro que tinha a moça, que é a esposa do engenheiro de som, ela olhava para mim, assim, ela ficava sentada e ela estava quase de frente para mim. Ela olhava para mim e sentia o que eu estava sentindo. Assim. A minha afeição sempre foi muito verdadeira ali. Tipo, tá acontecendo alguma coisa, falou alguma coisa, meu rosto já mostra. Aham. E ela estava sentindo tudo isso. Então, a minha luta durante aqueles 2 sets foi sobreviver a eles. Só que ter passado por aquela experiência me mostrou que eu tenho que, às vezes, dizer um não para um sim grande, para um sim muito maior. Eu vou dizer um não aqui para eu ter esses benefícios, para eu não passar por tal situação que vai me trazer Sim. um problema. Mas esse solo que você falou era um tema? Era um tema. Era para executar o solo, só que era numa outra música, era na música depois dessa. Ok, E mas aí eu quando... entrei com o solo, pum, aí criou aquele, tipo, não tinha solo aí, tipo, entrou praticamente um violão só. E Aí você parou de tocar? aí eu tirei a mão na hora, né? Claro, tipo, entrou errado, opa, rápido. Aí esse é o meu lado espontâneo, eu tô sempre atento. A música errada é tal música, tipo, aí eu puxo a música na Mas alguém gaveta. te falou no ouvido alguma coisa? Não, tava do meu lado. Ah, tá. Talvez ele Aí, nem tenha percebido direito que ele tava de fone aí também. demorou tipo 10 segundos e 10 entrou. segundos eu entrei errado e aquela situação mexeu comigo. Porque eu vi, tava sendo a gravação de um DVD. Assim, você imagina o cara que veio de fora, era um estrangeiro, ele estava conhecendo, ele estava muito inseguro, porque ele estava voltando de uma situação que ele teve um problema de saúde muito sério, ele estava voltando a cantar, eu sentia que ele tinha um apego muito grande com executar aquele artista que a gente estava tocando no repertório exatamente igual. Era Então, ele música queria pop? perfeição, a música pop. Ele queria perfeição. Quando ele ouviu isso, que ele virou assim, é como se eu tivesse sentindo o que ele sentiu. E eu não queria que ele tivesse sentindo. Eu queria que ele Entendi. tivesse dado tudo certo. Mas aconteceu esse deslize porque eu já estava vindo de uma situação que, tipo, cara, tá difícil. Tá muito difícil. Mas aí eu segui e passei até o final. Teve uma música que a gente não tinha passado, que tinha um solo de violão. Aí eu falei, a contagem, como é que vai ser? É 4, não sei o quê. Então, tinha coisa que estava no escuro, total. E eu só não sabia se era um 2 de 4 ou 1 de 4 a contagem. Então, só aquela coisa tipo, Show tá, estressantíssimo, né? pá, e eu tinha que puxar a música na hora. Então, assim, foi muito difícil. E eu falo isso assim, eu tenho 44 anos e quase 30, se aproximando de quase 30 de carreira. Eu passei por inúmeros trabalhos onde eu tinha que me transformar para poder me adaptar naquele lugar, por conta do nível de estresse. Mas nenhum me tirou tanto a coisa da personalidade, do lance do espontâneo,
como esse que eu toquei. E no final das contas, você teve que regravar essa parte? Teve alguma coisa? Não, eu não precisei regravar, porque isso foi, eu Tá, expliquei e falei, cara, isso aqui é um cara. ponto final. Se quiser, talvez em outro momento a gente pode ver alguém para gravar, ou então tira as que não ficaram boas. Eu resolvi isso aí. Entendi. Mas não dá, cara. Você ouviu o resultado depois do DVD? Saiu o DVD, alguma coisa? Saiu. Tipo assim, você já chegou a ver depois? Você conseguiu Não, eu montar? cheguei, assim, inclusive eu cheguei a ouvir o repertório depois, assim, porque você não pode guardar isso como algo ruim. Mano, Foi algo bom porque ele me mostrou algo que eu precisava fazer. E era sobre a saúde. A saúde hoje vai ficar cada vez mais importante para mim, assim. Eu vou sempre trabalhar com lugares que me deixam num ambiente que faz eu voltar para casa melhor do que quando eu fui tocar. Entendeu? é excelente isso, cara. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.